Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade com o nosso estudo do Apocalipse. Nós estamos abordando o assunto que é um pouco mais longo, que é a sexta trombeta. A sexta trombeta, ela também representa o segundo ai, né? Que a primeira trombeta tem o primeiro ai, e agora a segunda trombeta, que é o segundo, a sexta trombeta, que é o segundo ai, ok? Então o segundo ai, a sexta trombeta, ela é um pouco mais longo, porque ela aborda um assunto do Apocalipse 9, do capítulo 9, vai pegar ainda mais um pouco do capítulo 10, para depois a gente chegar lá na sétima trombeta, que vai ser no capítulo, deixa eu verificar aqui, dar mais uma confirmada aqui, que a sétima trombeta será lá no capítulo 11, que será o terceiro ai, onde as coisas vão piorar ainda cada vez mais para a humanidade. O assunto que nós vamos abordar aqui é um assunto muito sério. Aliás, todos os assuntos desde o início do Apocalipse, do estudo do Apocalipse, são assuntos sérios, assunto, pessoal, que você precisa levar ao conhecimento. As pessoas estão levando as coisas muito à brincadeira, parece que não estão querendo levar a sério, alguns não acreditam. Tem pessoas, acredita que tem pessoas que têm medo de ler o livro do Apocalipse. Eu vou explicar por quê. Muita gente fala assim, eu já vi isso muito, quando era criança, quando era moleque. De se a gente lesse o livro do Apocalipse, a gente ficaria louco. Eu, porém, já li 3 vezes esse livro do Apocalipse, por incrível que pareça, e não fiquei louco. Só se eu sou louco mesmo agora por Jesus, certo? Só que o assunto que eu estou abordando aqui está mais maduro para mim. Eu fiquei mais maduro com os assuntos, porque o Apocalipse ele é cheio de enigmas, de palavras diferentes, mas dá a não entender que o João estava vendo algo diferente da visão dele, né? É a mesma coisa, por exemplo, que nem eu tinha explicado, como que funciona. Eu expliquei a vez passada em alguns vídeos atrás, do estudo do Apocalipse. A mesma coisa se coloca um índio, uma pessoa que viveu na mata por muito tempo, daí de repente coloca ela na cidade, né? Aí a pessoa vai lá e comenta que viu um pássaro gigante, né? Só que na verdade para nós é um avião, mas para esse índio, para essa pessoa, seria um pássaro gigante. Então João, quando ele tem essa visão, ele tem a visão daquilo que ele entende, daquilo que ele vê naquele momento. Então a interpretação tem que ser pelo Espírito Santo. Por isso, pessoal, que você não deve temer e ter medo do livro do Apocalipse. Se você saber ler, se você saber interpretar, se você tem o conhecimento do que vai acontecer no Apocalipse, ainda em vida você tem chance de se reconciliar com Deus. Porque o Apocalipse é algo futuro. O Apocalipse significa revelação. Livro do Apocalipse, ou seja, livro de revelações. Coisas que acontecerão futura. E é algo tão futuro que nós não sabemos se a gente vai chegar nessa época do Apocalipse ou nós vamos morrer antes. Porque nós não sabemos quando que vai acontecer. Mas o fato é que nós já estamos vivendo uma parte do Apocalipse. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, os rumores de guerra, a Bíblia mesmo fala, Jesus mesmo conta, os sinais que estão ocorrendo, terremotos, maremotos, pai mata filho, filho mata pai, que as pessoas também estão cada vez mais perdendo um amor ao próximo. Hoje em dia as pessoas matam até por 1 quilo de banana e estão matando. Quer dizer, o amor ao próximo, o amor para com o cidadão, com a pessoa, totalmente esfriou. O ser humano está cada vez mais pior, parece que está entrando para uma vida selvagem. Tudo isso por quê? Porque muitos até falam que acreditam em Deus, tem uma religião, etc. Mas dentro delas não há essa essência do Espírito Santo, não há esse Deus dentro delas.
é um coração rancoroso, é um coração cheio de mágoa, é uma pessoa que maquinou mal. Quer dizer, são pessoas que não querem entregar suas vidas para Jesus. Por isso que o Apocalipse, ele é mais escrito para os cristãos. Por quê? Porque os cristãos que estão de dentro da igreja estão dormindo. Espiritualmente falando, os cristãos que estão de dentro de uma igreja, eles estão dormindo. Outros estão profanando o altar, outros se dizem que é de Deus e tudo mais, mas está ali como um fogo estranho. O que é o fogo estranho? O fogo estranho é o mesmo que ocorreu lá no passado, quando se conta lá, se não me falha a memória, no livro de Levítico, os sacerdotes iriam lá, apresentavam um fogo estranho para Deus. Quer dizer, o que é um fogo estranho? É você ser aparente para todo mundo, mas para Deus você é irreconhecível. E quando você diz que não é cristão, que não vai em igreja nenhuma, mas está acompanhando o estudo do Apocalipse, que nós estamos abordando aqui, é um ótimo sinal. Por quê? Porque o interesse do Apocalipse, quem coloca o interesse da pessoa querer saber mais sobre o Apocalipse, é o próprio Espírito Santo. A fé que você tem, por mais que seja pequena, é o próprio Espírito Santo que ela faz você levar esta fé. Não se incomoda, pessoal, parece que as luzes que eu tenho aqui, ela vai diminuindo, porque eu uso muito lanterna aqui, entendeu? Ainda eu não tenho ainda um lugar onde eu posso fazer minhas pregações. Pra você ter uma ideia, olha onde que eu faço minha pregação aqui. De dentro do meu carro, 3 lanternas, uma no volante para fazer, né, o brilho desse lado. A outra que brilha, agora está enfraquecendo, é uma lanterna que não está prestando mais. Então eu tento me virar como pode, né? Eu ainda não tenho um lugar bacana onde eu posso fazer, onde eu possa pregar, fazer as minhas mensagens. Mas eu sei que lá na frente Deus vai honrar em nome de Jesus. Então por enquanto eu vou levando assim, né? Então, que nem minha esposa comentou, o teu lado, desse lado fica muito preto, fica negro. Parece que você some essa parte. Eu falei, mas é porque a luz que é para iluminar para cá, olha, veja só. Iluminar para cá, ela tá enfraquecendo. Tá bom? Mas o que importa é que a mensagem chegue ao seu coração. Então o título da 6ª trombeta, nós falamos sobre o ai ontem, vamos continuar com a 6ª trombeta. Os que não se arrependeram. As pessoas que não se arrependeram. Eu vou falar de 7 qualidades de pessoas que não se arrependeram, mesmo enfrentando aquele todo juízo desde o início da abertura dos selos, porque o 7º selo, ele abriu o 7º selo, mas as trombetas é tocada da abertura do 7º selo. Então tudo indica que é tudo do mesmo selo, as trombetas. Para depois, quando fechar a 7ª trombeta, que virá as taças da ira de Deus. Lembra que num dos selos haveria a destruição da terra. Na primeira trombeta, a destruição do planeta. E daí, falemos da 5ª trombeta, que seria a destruição da humanidade, né? Por isso que saiu os ais. Ai. Ai daquele que ficar, ai daquele que vai, entendeu? Então quer dizer, o ai que representa é bater o mesmo martelo e dizer, veja, se arrependa, quanto é tempo. Porque no dia do Apocalipse, pessoal, não haverá muito tempo para muita gente. O anticristo, ele vai aproveitar esse momento apocalíptico para falar para as pessoas e dizer, é esse Deus que fala que é de amor? Olha o que esse Deus está fazendo com vocês. Olha o que esse Deus já fez com a terra. Olha o que esse Deus fez com o planeta. E olha o que ele está fazendo com a humanidade. Então quer dizer, as pessoas vão odiar a Deus. Hoje não é diferente. Muita gente tem odiado a Deus. Os ateus, por exemplo. Os ateus, se fossem tão ateus assim, eles não se preocupariam nada com Deus. Eles nem falavam nada de Deus. Muito pelo contrário. Eles falam de um Deus que eles não conhecem. Falam que é um ateu que não acredita, mas tem raiva, tem nojo, não sei. Eles detestam Deus. Muitas pessoas hoje detestam Deus. Até porque muitas pessoas também,
elas sofrem com suas vidas, são fracassadas nas suas vidas e elas colocam culpa tudo em Deus. Existe aquele ditado popular que eles falam: ah, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E aí, como elas não conseguem nada, as pessoas não conseguem nada, acaba ficando com raiva de Deus. Eu, por exemplo, um dia eu estive numa igreja, eu era obreiro, hoje eu sou diácono de uma outra igreja. Já vai para praticamente 2 anos que eu estou na outra igreja, onde eu estou, na Embaixador, lá no final faço um convite para você, né? E já vai fazer 1 ano e meio que eu fui levantado a obreiro, faz 3 semanas que eu fui levantado a diácono. 3 semanas não, nós estamos, mais ou menos isso. 2 sábados atrás eu fui levantado a diácono. Então, mas lá atrás, onde eu estava, quando fui arrancado da obra, a primeira coisa que eu fui, ao invés de eu pegar, né, fui até expulso da igreja, ao invés de eu pegar e ir para uma outra igreja, o que eu fiz? Virei as costas para Deus e falei: não quero mais saber. Aí eu passei 7 anos amaldiçoando a minha vida, 7 anos amaldiçoando o próprio Deus. Eu peguei raiva de Deus. Por quê? Porque toda a minha vida foi jogado fora, num piscar de olho. Toda a minha vida. Mas eu culpei quem? A Deus. Só que lá no final, aí é um testemunho meu que eu tenho lá para frente, quem sabe um dia eu conto certinho, mas aí eu entendi que naquela época eu não conhecia Deus. E às vezes a gente se engana mesmo dentro da igreja. Às vezes você está 10, 20, 30, 40 anos, de repente você está numa posição como um pastor, ou um obreiro, presbítero, um diácono, um evangelista, um missionário, mas no fim da história nunca teve um encontro com Deus. Porque todo aquele que tem um encontro com Deus, ele pode até sair da igreja, mas ele vai para outra e continua a congregar. Ele pode passar por tudo, mas ele não abandona a fé como eu fiz no passado. Claro que hoje será diferente. Hoje eu vejo o quanto eu estou mais maduro com a minha fé. Hoje eu vejo o quanto Deus é comigo, o que maravilhas que Ele tem feito em mim até então, da onde Ele me tirou, do fundo do poço. Lá no passado eu era um ex-bruxo. Eu fui bruxo, praticava satanismo, era cambone. Então eu vivia uma vida na escuridão. Desse segundo testemunho, Deus me tirou das drogas. Eu estava nas drogas, eu estava usando crack já. Fumava aí 50 gramas de maconha a cada 15, 20 dias. Cheirava cocaína, ia para os encontros de Raul, cheirava cocaína, usava drogas, enfim, é um testemunho meu, que também, se você for ver, tem muitos testemunhos de dentro da igreja assim, pessoas que entraram sofrendo, casamentos destruídos, famílias destruídas, pessoas que mudaram de vida, alguns foram até assaltantes, traficantes, entendeu? Quer dizer, por que eu falo isso antes de nós abordar esse assunto? Porque eu estou falando de um Deus que Ele é misericordioso ainda hoje. Quando chegar essa era apocalíptica, não vai ter mais misericórdia. É juízo em cima de juízo, meu irmão. É juízo em cima de juízo. Para você ser salvo hoje, você tem que entregar sua vida ainda hoje. Por quê? Porque depois que você morrer, como eu sempre vou abordar esse assunto, e você sempre vai ouvir eu falar, não vai adiantar vela, não vai adiantar missa, não vai adiantar oração, não vai adiantar mais nada depois que a pessoa morre. Por quê? Porque a sua vida hoje, o que você vive hoje, a forma que você vive hoje, vai mostrar quem é o dono da sua alma. Quem é que vai buscar a sua alma quando você partir deste lugar. Então por isso que eu falo do Apocalipse futuro. Eu não tenho certeza se eu vou chegar até lá. E se eu chegar beirando ao Apocalipse, com certeza, eu vivendo a vida que eu estou com Deus, alimentando sempre a minha fé, em oração, em comunhão 100% com Deus, eu não vou nem chegar a conhecer o anticristo. Nem a igreja de Jesus vai, porque haverá o quê? O arrebatamento. O anticristo ele só vai aparecer quando a igreja for arrebatada. Então tem gente que fala que a igreja vai passar por uma grande tribulação. Não, está errado. Os maiores teólogos têm falado muito.
pastores de grandes nomes, tenho respeito por eles, mas eles batem nessa tecla. Muitos reformadores também dizem que a igreja vai passar por uma grande tribulação. Não vai. Não é o que o Apocalipse mostra. Não é o que eu tenho orado a Deus e Deus tem me mostrado. Porque é juízo em cima de juízo. Os únicos que ficarão, né, na era apocalíptica serão justamente os 144 mil selados de Israel, que se converterão quando as duas testemunhas começar a pregar o evangelho. E esses 144 mil selados não é judeu, não é gentios, serão totalmente os judeus. Porque aí sim que Jesus vai voltar. A igreja só vai ser arrebatada. Entendeu? Depois que Jesus vai vir. E isso nós vamos abordar lá na frente. Aí que ele vai vir para ele dar continuidade com a vida com os judeus. Por isso que haverá o milênio, aonde que em que Jesus ele vai dar continuidade, a continuidade com os planos que ele tem para os judeus. Ok? Quando Jesus foi crucificado na cruz, aliás, quando Jesus veio, nasceu, até o momento daquela cruz, então uma parte da história Deus parou para os judeus. Porque daí entre os gentios, aí a hora que entrou nós. Por isso que os judeus hoje são uma raça, que digo assim, mais perseguida. Mais perseguida mesmo. Por quê? Porque Satanás odeia judeus, porque sabe que o nosso Salvador veio dos judeus. O nosso Salvador, ele veio dos judeus. Ele não veio de uma religião. Ele veio dos judeus. Foi numa judia, né, concebida pelo Espírito Santo, que o nosso Senhor Salvador Jesus nasceu. Ok? Aprenda essa. Quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha uma mãe, mas ele não tinha um pai. Ok? Agora, Jesus não. Jesus tem um pai, mas não tem uma mãe. Pega o Espírito. Pega o Espírito. Ok? Então vamos lá então para o livro do Apocalipse, capítulo 9. Eu vou ler do 17 até o 21 para você entender sobre os que não se arrependeram. João diz assim: e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens. Veja só, a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Nós temos falado isso ontem, que foi dada a chave do abismo, né, para Satanás. Ele abriu, aí João fala que subiu como se fosse uma fornalha, e ali saiu como se fosse o exército de gafanhotos, que na realidade seriam todos demônios. É o primeiro ai. Saíram todos os demônios, que aí ele estava atingindo a humanidade. Foi dada a ordem para atingir apenas as pessoas, não a vegetação, nada, somente as pessoas. Daí fala que nós abordemos como se fosse com uma mordida do escorpião. Aliás, mordida não, com um ferrão de escorpião. Que a dor seria tão intensa nessas pessoas que elas iam desejar a morte, e a morte iria o quê? Fugir delas. Então veja o tormento que essa lascas de demônios vão fazer na vida da humanidade. Aí continuando lá, né, pelo enxofre que sai das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeça, e com elas
danificam. Olha só, lá atrás era de escorpiões, agora é de serpentes. Então seria outra classe de demônios. Então eu observei que são 3 classes de demônio. 3 classes de demônios que foram libertos para destruir a humanidade. Ontem eu passei uma tabela da população de 2019. Não tinha de 2020, mas eu fiz do 2019, né? E se o Apocalipse fosse hoje mesmo, correndo hoje, eu dei aquela tabela, né? Falando para vocês. Se der tempo, eu vou dar uma recapitulada para você ter uma ideia, porque você que perdeu ontem. Mas também, se você clicar aí no vídeo, aí na descrição, você vai clicar lá. A hora que você clicar, você vai entrar diretamente na minha playlist lá no YouTube, que é uma playlist certinho separado, o estudo do Apocalipse, desde o início até esse aqui de hoje, que logo após também vai estar lá na playlist, lá na minha página do YouTube. Então vamos lá. E os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Você, preste bem atenção, você que é devoto, você que crê em outros deuses, se você pegar toda a Bíblia, seja do crente, seja de católico, você vai ver até tudo sobre isso daqui, desde o início até o Apocalipse. Sobre a idolatria, outros deuses. Pode ver. Ó, vou ler nessa parte de novo. Ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ó, quem nem pode... Davi falou sobre isso. Nem ouvir, ele também falou. Nem andar. Em Salmos tem isso daqui. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus frutos. Quer dizer, 7 qualidades de pessoas que não se arrependeram. Mesmo com tudo isso aqui, eles não se arrependeram. Às vezes acontecem essas coisas, a Deus espera uma atitude e fala, pensando que a pessoa vai se arrepender. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu furtei, eu roubei, eu matei, eu estuprei, eu segui os outros deuses. Me perdoa. Mas mesmo assim, pessoas vão odiar a Deus. O anticristo vai fazer com que essas pessoas passem a odiar a Deus, como hoje, nos dias de hoje. Então isso daqui é justamente lá no Apocalipse na frente, mas já está ocorrendo no dia de hoje. Esses cavalos e cavaleiros, em número de 200 milhões, representam pessoas que serão usadas pelo mal, para matar pelo fogo, fumaça e enxofre. Então esses elementos caracterizam armas químicas e nucleares, que facilmente têm o poder de extermínio em massa para matar a terça parte da humanidade. Quer ver? Só para nós recapitular. Eu fiz assim. População mundial em 2019. 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. No segundo ai, veja lá. Olha a destruição. Digamos que fosse o Apocalipse agora. Mortos durante o 4º selo. 1 bilhão 925 milhões de pessoas. Morto durante a 6ª trombeta. 1 bilhão 925 milhões de pessoas. A população sobrevivente seria 3 bilhões
850 milhões de pessoas. E as mortes por outras causas, provavelmente seria outros milhões sem dados, porque daí podem morrer de sede, de fome, de alguma outra doença, né? Mas veja que, se fosse hoje, olha a destruição na humanidade. Veja que Deus, eu estou mostrando o juízo de Deus. Ele é amor, só que você tem que entender, meu amigo, que o amor de Deus sem justiça não é amor. Está compreendendo? Então, apesar de tantas mortes e desgraça, as pessoas continuarão em suas maldades, ainda mais incrédulas e revoltadas contra Deus. Então o Apocalipse cita em 3 ocasiões uma lista de pessoas perversas e incrédulas que se caracterizam por suas obras más, mas principalmente pela falta de arrependimento, fé em Deus e pela persistência no erro. Então eu vou falar desses 7 tipos registrados no Apocalipse. Abre bem os teus ouvidos agora. Abra o seu coração e seja sincero com você, se você não vai fazer parte desses 7. Se você fazer parte desses 7, pode ter certeza, é um risco de você perder a sua salvação. Desses 7, porque eu posso abrir o livro de Gálatas e mostrar também as obras da carne. Então vamos lá. Primeiro, os incorrigíveis. Quem são esses incorrigíveis? São os que se recusam a se arrepender de seus erros e crer em Deus como sobrevivente da 6ª trombeta citados anteriormente. Então são aquelas pessoas que não gostam de ser corrigidas. São aquelas pessoas que quando você vai falar, a primeira coisa que ela bate no peito, ela fala, eu já tenho a minha religião. São aquelas pessoas que quando a gente fala, não adorar os deuses, não adore, é Deus que Deus abomina, é pecado, é abominação. Ah, você está me julgando. Ah, você está me criticando. Quer dizer, são pessoas que não aceitam a verdade. Ah, mas eu tenho minha religião, eu cuido da minha religião, você cuida da sua. Ah, porque Deus está em todo lugar. Quer dizer, incorrigível, a gente quer corrigir o erro, mas a pessoa não aceita. Então, quando ela não aceita, ela não crê em Deus. Porque quando Deus vem, meu amigo, Ele vem para corrigir. Ele corrigiu a minha vida. Todos os crentes fiéis a Deus que estão nas igrejas, todos eles também foram corrigidos. De dentro da igreja tem ex-traficante, tem ex-padre, um monte de ex aí. Estão tudo na igreja, fiéis a Deus. Mas elas passaram por uma... de Deus é isso. Quando você abre a Bíblia, ela tem como para ensinar, como também para corrigir, como também para condenar, como também para salvar. É a palavra de Deus. Segundo, os idólatras, olha lá, que adoram ídolos e, consequentemente, os demônios por trás deles. Sim, há espíritos malignos por trás de todo ídolo. Basta ver o comportamento de seus fãs e adoradores mais devotos. Qualquer coisa ou até mesmo pessoa que não seja o Senhor Jesus, que ocupe o primeiro lugar no coração de alguém, torna-se um ídolo. Então, a idolatria, por exemplo, a idolatria. Nós vivemos num país idólatra. O Brasil, ele é um país idólatra. Então, as pessoas, elas adoram imagens, são devotas a vários deuses. Aliás, nem as pessoas sabem mais quem segue. Não sabe se segue a Maria ou a Aparecida, se é São Jorge, ou é o São Bento, ou é o São Frederico, etc. Eles não sabem. Aí elas falam,
que elas são idólatras, amo essas aí, mas falam que crê em Deus. Sabendo que Deus mesmo fala que não divide a glória dele com ninguém. A idolatria também não é só adoração aos deuses, mas pode ser seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Ah, eu não vivo sem ele. Ah, eu não vivo sem ela. Deus o livre, se essa pessoa morrer, acabou com a minha vida. Quer dizer, o coração dela, o que tem que ser o trono de Deus, ao invés de Jesus estar sentado, é um bem material que está sentado, é o filho, a esposa, é o marido que está sentado, é uma imagem, um Deus deste mundo que está sentado. Por exemplo, eu vi muitos show de rock, por exemplo, rock e outros lugares. Aí você vê o pessoal grita feito louco. É idolatria. É idolatria. Idolatram até os seus cantores, atores, políticos. Tem gente que idolatra também a politicagem. Quer dizer, a pessoa é tudo. É como se diz, para tudo que esse é o melhor que vem. E mais uma vez, Jesus fica onde? De lado. De lado. Você quer ver uma idolatria? Olha só. Uma pessoa é curada do coronavírus lá do hospital. Olha só. Eu falo isso, eu acho como uma idolatria. Eu. Particular, Gerdau. Aí a pessoa sai. Eles botam uma cadeira de roda, faz aquele corredor. Aí a pessoa... aliás, isso acontece com o rico, porque com o pobre eu nunca vi. Até agora, eu vi isso daí com o rico, mas até pobre nunca vi. Aí o ricão sai, foi curado do coronavírus, aí ele sai lá da UTI, passa pelo corredor e todo mundo o que faz? Bater palma. Só que estão batendo palma pela cura dele, mas não estão batendo palma para Jesus. Entendeu? Não estão batendo palma para Jesus. É idolatria. Ah, roubaram meu carro, meu Deus, roubaram a minha carteira. O que eu faço? Acabou. Acabou com a minha vida. Idolatria. Tem gente que tem medo de perder emprego. Perde o emprego, chora. Acabou o mundo para mim, o que eu faço? Idolatria. Por quê? Porque aonde está o seu coração é a tua riqueza. Agora, quando você tem um coração totalmente voltado para Deus, não importa, você sempre vai ser feliz. Você não vai idolatrar a nada. Você ama sua esposa, você vai amar seus filhos, você vai amar o seu marido, normalmente. Mas nem eles vai ocupar o lugar no seu coração, que é o lugar de Jesus. Por isso que Jesus fala, Jesus é tão educado, ele é tão simples, pessoal. O Jesus que eu falo para você, ele é um homem simples. Tão simples, simples. Um rei maravilhoso, mas ele é tão simples que ele chega ainda tão educado e fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quer dizer, a porta do seu coração. Já Satanás não. Satanás não é educado não. Ele entra, mete o pé e vai entrando e vai fazendo a bagunça na vida da pessoa. Então só que a pessoa não quer. Ela quer viver a vida dela, do jeito dela. Ela não quer viver do jeito de Deus. Só que daí lá na frente ela vai querer cobrar. Lá na frente ela quer ser salva. Ela, em vez de se entregar, não quer. Vamos lá. Terceiro, os assassinos. Olha só. Não apenas os que tiram a vida, porque tem gente que é assim, né? Não apenas os que tiram a vida, mas também os que promovem o ódio. É assassino. A Bíblia afirma que quem odeia o seu próximo comete homicídio. É impressionante quantos religiosos promovem o ódio. Veja só. Então o assassino não é só aquele que dá tiro no fulano, que dá uma facada e manda outro para o cemitério, outro para o caixão. Só o fato de você odiar o seu próximo, o seu irmão, sua mãe, seu pai, só o fato de você odiar o seu vizinho, o seu amigo, só o fato de você
ter dentro do seu coração um pingo de mágoa, de ódio, de raiva, se torna um assassino, sem mesmo apontar uma arma. E é a Bíblia que fala, não é o Gerdau não. É a Bíblia que fala. É a mesma coisa, uma pessoa, se ela pensar em uma mulher, por exemplo, ou a mulher pensar no rapaz com pensamento mal, já adulterou, só no pensamento. Por isso que tem muita gente que se engana, que a salvação eu vivo pela graça, mas veja só, a graça também condena. Porque se fosse pela lei de Moisés, todo mundo iria tomar o maior cuidado para não errar. Porque está na lei de Moisés. Só que nós estamos na lei da graça. Da lei fomos para a graça. Só que olha só, como a gente está na graça, então o que vai te condenar não vai ser daí os que vão ver, como na lei de Moisés. Vai ser aqui, ó, da consciência. E muita gente está se enganando. Por isso que mesmo dentro das igrejas, tem pessoas que passam de boniteza, fala bonito, mas o coração é maldoso. Então, o assassino é aquele que também não só mata com revólver, com arma ou qualquer coisa, mas também o que pratica o ódio promove o ódio. Promove o ódio. Por exemplo, ontem eu vi um vídeo, né? Não era para mim ter visto, porque eu estou num propósito, mas eu acabei vendo. Essas coisas chegam até mim. E eu fiquei um pouco, sabe? A flor da pele com aquilo ali, não gostei. Provavelmente se viu. Quando tava... Foi um jornal Metrópole, não sei o que, tá lá no Face. Aí é o que acontece, olha só. Uma menina foi violentada, ela estava sendo violentada desde os 6 anos de idade pelo próprio tio. 10 anos de idade, ela engravidou desse tio. Eu sou contra o aborto, mas nesse caso, eu tinha que ser a favor. Tinha que ser a favor. Uma criança que engravidou de uma relação sexual, que foi estuprada pelo próprio tio, daí de repente ela fica grávida. Como que uma criança de 10 anos vai cuidar de uma criança? Então, aí entraram no processo com o juiz e tal, para poder abortar. Então ela estava ainda naquela gestão, não sei como é que fala, que ainda era tempo de abortar. Porque existe um período que depois de um certo período não tem como mais, né? Mas para a menininha teve jeito sim. Aí o que aconteceu? Eu vi no vídeo um monte de religiosos. Só que nesses religiosos eu fiquei assustado. Porque ali tinha no meio crentes católicos, tudo de mãos dadas, chamando os médicos de assassino e também a criança de assassina. Gritando. Aquilo ali me revoltou. Gente de minha idade, de 30, 40, 50 anos, tudo de mãos dadas, chamando os médicos de assassino e a criança de assassina, porque resolveram abortar aquela criança que estava de dentro de uma outra criança. Veja, isso aí, eles que são assassinos, porque eles estavam promovendo ódio. Satanás poderia ter entrado ali de vez, com seus demônios, promover uma bagunça ali, a saírem no soco e pontapé. Quando o juiz disse que, falando ali, o pessoal falando nos comentários, disse que o juiz foi fazer o exame da cabeça da menina, perguntou, a menina nem ela sabia o que tinha dentro dela. O que ela falava pro juiz, sabe o que ela queria? O ursinho dela. E aquele povo, religiosos, crentes e católicos que estavam juntos, de mãos dadas. O que eles estavam fazendo? Promovendo ódio. Ódio. Tudo assassino. Essa briga de Bolsonaro com Lula, Lula, Bolsonaro, PT com fulano, com ciclano, a politicagem toda que a gente vê aí, é isso aqui, são tudo assassino. As pessoas que cometem suicídio também perdem a salvação. 2 anos atrás, de 3 anos atrás, até o ano retrasado, digamos assim, 4 anos seguidos, tivemos números de pastores que cometeram suicídio, perderam a salvação. Estavam 20, 30, 40 anos no ministério,
de repente, resolveram cometer suicídio. Perdeu a salvação. Por quê? Porque você tirou a sua própria vida. E nenhum de nós tem direito de tirar a vida de ninguém e nem de nós mesmos. Porque senão você vai fazer parte desse quadro de assassino. Tanto como usar uma faca, uma arma, ou como você odiar uma pessoa. Então, se você odeia alguém, tem mágoa de alguém, reflita no seu coração, peça perdão, que você vai ganhar muito mais do que você possa imaginar. Os praticantes de feitiçaria são os que procuram se comunicar com os mortos, acender velas para as almas, olha lá, conhecer o futuro por meios de adivinhação, mudar a sorte por rituais que invocam os elementos da natureza ou espíritos, atingir ou abençoar pessoas por meios de encantações e etc. Feitiçaria. Os praticantes de feitiçaria também não herdarão o reino de Deus, e esses também vão sofrer o juízo. Você gosta de ver o teu signo? Vou fazer tudo o que o signo manda? Cuidado! É antibíblico. É feitiçaria. Ah, eu vou lá naquele local, porque lá baixo o espírito do fulano, quero falar com o fulano que já morreu. Feitiçaria. Ou você acha que feitiçaria é só os macumbeiros que faz? É só um bruxo que faz? Ou é só um satanista que faz? Não. Ah, eu vou acender a vela para 7 almas. Cuidado! Você não está acendendo para 7 almas. Eu estou sendo sincero, pessoal. Eu estou sendo sincero. Quando eu resolvi fazer o estudo do Apocalipse, eu tenho que ser sincero, objetivo e falar a verdade. Eu não sei se a pessoa vai gostar ou não, ou ela não vai querer mais me assistir, não sei. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Eu fui salvo por Jesus para mim falar a verdade também. Porque eu também recebi a verdade. E eu sei que a verdade dói e é um tapa na cara da gente. Então, se você acende vela para 7 almas, você está acendendo vela para demônios. Sabe por quê? Porque a alma é o seguinte. Depois que você morre, ou a tua alma vai para o inferno, ou a tua alma vai para o paraíso. Entendeu? Não tem essa de acender vela. Ai, a alma do fulano estava tão atribulada aqui na terra, agora eu vou acender vela para iluminar o caminho dele depois. Não. O caminho é iluminado por você. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, a partir do momento que você se envolve com Ele, tem uma experiência com Ele, tenha uma intimidade com o Senhor Jesus, você já é a própria luz. O próprio Espírito Santo vai te direcionar, dia após dia. Amém, pessoal? Então, se você faz parte disso daí, em cartomante, vou ver a minha sorte, dá a mão lá para a cigana ler a sorte. Eu vou fazer simpatia para emagrecer, simpatia para engordar, simpatia para arrumar marido, simpatia para arrumar mulher, simpatia para isso, simpatia. É feitiçaria. Tudo isso é feitiçaria. E não tem nada de Deus. O que é de Deus é fé. Quer casar? Você que é solteira? Usa fé. Quer ter um casamento abençoado? Usa fé. Amém, pessoal? Porque com Deus é tudo pela fé. E aqui não tem nada de Deus, não. Vamos lá. Os praticantes de pecados sexuais, olha só, são todos os que criam da prática natural e saudável do sexo dentro do contexto do casamento. Adultério, pornografia, sodomia, orgia, masturbação, homossexualismo, prostituição, perversão de gênero e etc. O Senhor Jesus alertou que os pecados sexuais começam na mente e depois vai no coração. Eu vou praticar o homossexualismo. Eu vou fazer orgia.
Aí você vê essas perversões acontecendo aí. É mulher dorme com 2, 3 homens. O homem consegue pegar 3, 4 mulheres ali mesmo. E assim vai. Uma sodomia total. Veja só. Prática, se desvia da prática natural do sexo no casamento. Prostituição, adultério, traição, troca de casal. Tem gente que faz troca de casal. Hoje no Brasil praticamente já estão liberando do cara casar com 2 mulheres. Aonde já se viu isso? O cara acha que é Salomão que teve 1000. Só que não estamos mais vivendo aquele tempo. A partir do momento que uma pessoa se envolve na prostituição com uma prostituta, por exemplo, ele se torna parte com ela. De carne e carne. Se torna um só. Ah, aqui outra aqui que eu tinha deixado anotado aqui que eu quero puxar. Perversão de gênero. O que é perversão de gênero? A ideologia. A criança agora nasce, né? Você vai chegar o momento aqui no Brasil, logo vai acontecer. Você agora não vai poder mais dizer se é menino ou é menina, se é menino ou menino. Vai ter que acabar dando um nome neutro para a criança pegar e decidir se ela quer ser menina ou quer ser menino. Ideologia de gênero. Perversão. Quer dizer, estão praticando esses pecados sexuais. Abominável aos olhos de Deus. Pornografia. Que como um cristão tem que... Para que ele tem que abrir o computador, né? Ou até mesmo um homem casado. Para que ele tem que abrir o computador? Aliás, acho que nem no computador não faz mais, né? Então, o Cadu já tem o seu celular. Vai lá e vê fotos de mulheres peladas, mulheres sensuais. Assista pornografia, né? Assista aqueles filmes pornô. Pra quê? Quer dizer, vem na mente e suja o coração. Olha só a salvação da graça. A salvação é da graça. Nós estamos vivendo na graça. Se fosse na lei de Moisés... Se fosse na lei de Moisés e você estivesse assistindo isso, se ninguém vê você assistindo, ficava por isso mesmo. Agora, se alguém visse você, na lei de Moisés, se alguém visse você assistindo esse tipo de filme ou praticando qualquer ato sexual, eles pegariam você, te arrancavam de onde você estava, chamavam o povo, te jogavam na rua e te apedrejavam até a morte. Agora não. Agora, você pode fazer assim para os lados, escondidinho, né? Se cobrir debaixo de um cobertor e assistir o negócio. Ah, ninguém vai ver, o pastor não vai ver, a minha esposa não vai ver, o meu marido não vai ver, ninguém vai ver. Só que esqueceu que Deus vê. Aí, ó, sujou o coração. Você vê? Cuidado. Se você está nessas práticas, cuidado. Saia dessa enquanto é tempo. E é melhor. Não só para a tua salvação, mas também para a sua alma e também para a sua saúde, porque estão pegando muitas doenças, até mesmo com camisinha, tá bom? Ladrões, olha só. Quem toma o que não é seu é ladrão. Isso abrange muito mais do que o roubam a mão armada. Há quem a roubam até Deus. Então o ladrão não é só aquele que rouba o teu carro, a tua carteira, não é só aquele que rouba a tua casa. Se você pegar um palito de dente, de dentro do supermercado, já se torna um roubo. É um furto, é ladrão, fazem parte aqui. Os que roubam até Deus. Aqui eu posso colocar até os pastores no meio. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela é dizimista, ela é ofertante, ok? Ela vai lá e coloca e devolve para Deus. Por detrás, às vezes, né, não é todos, mas por detrás, o que eles fazem? Em vez de eles pegar e investir na obra e colocar, aí eles estão pegando para eles. Só que eles estão roubando quem? Não é o povo. Estão roubando a Deus. Porque tudo que você oferece lá no altar, para a igreja,
Você está oferecendo para Deus. A partir dali, fica na responsabilidade de quem vai pegar, de quem está responsável para essa coleta. A responsabilidade é lá, e não é sua. Porque de um jeito ou do outro, você será abençoado. Quem que está lá atrás pegando, roubando. Então tem muitos pastores assim, obreiros, diáconos, muitos desse jeito, que estão lá metendo a mão. Só que é algo que você não sabe, é algo que você não vê. Mas você pode perceber olhando para o ministério. Ok? Você olha para o ministério. É fácil de discernir. Quando você vê que um está pregando e fala mais de dinheiro do que na palavra de Deus, pode saber que tem coisa errada ali. E se você, que faz parte de uma igreja, preste bem atenção, não sei quanto tempo, 20, 30, 40, 50 anos, você tem dado ali e você não recebe a bênção de Deus, é porque você está semeando em um lugar errado. A terra onde você está semeando não é uma terra boa. Pode ter certeza disso. Eu já semeei muito numa terra há anos, nunca foi boa. Comecei a semear, pronto. Aí eu entendi aonde que eu estava semeando. Então, pessoal, o ladrão não é só esse daí que rouba as coisas. Qualquer coisinha. Às vezes tem gente que fala, eu não roubo, eu não mato, eu não estupro. Mas o coração tá sujo. Eu não roubo nada de ninguém, mas já roubou uma balinha. Já roubou a moedinha. É roubo. Não pedir, meu amigo, é roubo. Então você tem que entender que tudo abrange. Não é só nas coisas que se tem que olhar que é mais perigoso. Se você roubar, que nem eu comentei, um litro de fósforo, por exemplo, de uma caixinha, se torna um roubo, é o mesmo grau de quem está roubando uma carteira, um celular ou um carro. O grau é o mesmo. Se torna o que? Uma única palavra. Ladrão e roubo. Tá. Esse daqui. Os mentirosos. Aqueles que praticam a mentira já fizeram do diabo seu pai. Quem rejeita e não pratica, rejeita também a Deus. Jesus mesmo fala que é da mentira. E se você é uma pessoa, preste bem atenção, irmão. Se você é uma pessoa que gosta de mentir para seu marido, mente para sua esposa, mente para os seus filhos, filho mente para os pais, mente para o fulano, mente para o patrão, mente para o cicrano, você está mentindo para todo mundo, automaticamente você se torna filho de Satanás. Jesus mesmo fala, todo aquele que mente, filho do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Jesus, ele é o pai da verdade. Jesus é a verdade. Só que o diabo, ele é o pai da mentira. E se o diabo é o pai da mentira, e se eu pratico a mentira, então, automaticamente, eu me torno o quê? Um mentiroso. Estão compreendendo, pessoal? Então, veja só que a mentira também vai levar a pessoa para o inferno. A pessoa vai perder a salvação. E é o que nós estamos falando do Apocalipse, dessas pessoas que mesmo passando por todo esse juízo, ainda assim não se arrependeram, ficaram com raiva de Deus, rejeitaram a verdade de Deus, porque eles rejeitam a verdade de Deus, não querem a verdade. Se a gente chega e fala a verdade para uma pessoa e a pessoa não a verdade, e ela quer debater e nos criticar, ela está não rejeitando a nossa verdade, a de Deus. Tudo que nós mostramos está tudo aqui, ó, baseado nas Sagradas Escrituras. Não é meu, não é de pastor, não é de fulano, não é de ninguém, é da palavra de Deus. Eu já fui muito mentiroso, não vou dizer que não. Eu mentia mesmo.
Quando eu tava assim, quando eu voltei pro mundo na época, eu comecei a mentir pra minha esposa, dizia que eu tava indo num lugar e tava indo pra outro. Eu uso de drogas e etc. Mas agora não. Agora eu não tenho que mentir, porque a verdade está dentro de mim, que é o Espírito da verdade. Então eu não consigo mais mentir. É porque eu não quero mentir, eu não quero desagradar a Deus. Porque se Deus é o meu Pai, por que muitos religiosos estão desse jeito? Tem muitos religiosos assim, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Vive na base da mentira. Está enganando todo mundo. Está enganando todo mundo. É como eu disse. Meio. Quer dizer, vivendo na mentira. Por detrás daquilo ali, há um espírito maligno. Por detrás de tudo aquilo ali, há um demônio. Claro que, enquanto estiverem vivas, ainda há chance para essas pessoas. Nem a igreja condena qualquer pecado, mas, para que elas sejam livres do juízo, preciso decidir abandonar seus erros e para Deus. Da carne que vai mandar as pessoas para o inferno. As obras da carne que vai mandar as pessoas para o inferno. Só para nós encerrar. Cobiça. Veja, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra no livro de Gálatas, no capítulo 5. Olha lá, capítulo 5, no versículo 20. Olha lá, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19 em diante. Ó as pessoas que vai para o inferno. Veja se você não está aqui. As obras das carnes são manifestas. E quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresia, bebedices, glutonarias e coisas a esta, quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não darão o rei de Deus. Para você ter uma ideia, olha só aqui lá no livro do Apocalipse, isso ainda eu vou falar lá na frente, mas eu estou indo lá para o finalzinho, só para você ver aqui, no Apocalipse 21, olha só, olha aqui, ó. Mas, no Apocalipse 21, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos forceiros, mais uma vez idólatras, e a lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu só vou abranger um assunto tímido. Esse tímido aqui não é aquela pessoa tímida assim que vai perder a salvação, não. O tímido é aquele que ele assumiu a má fé e no meio do caminho ele desistiu. É um covarde. Ele assumiu uma fé e no meio do caminho ele desistiu. Ok, pessoal? Então fica aí mais um assunto abrangente para você, que nós falamos sobre o Apocalipse, da sexta trombeta. E a sexta trombeta ela vai continuar na quarta-feira, eu vou dar continuidade com a sexta trombeta, como eu disse que ela é um pouco mais longo, e na sexta trombeta eu vou tentar abordar os dois assuntos, o anjo forte e o livrinho aberto. Eu vou falar para você quem é o anjo forte, citado no Apocalipse no capítulo 10, porque agora a gente vai para o Apocalipse 10, quem é o anjo forte, e também falar sobre esse livrinho aberto, ok? Então,
aguarde, que na quarta-feira eu sempre mando mensagem no WhatsApp ou aí mesmo no Facebook, sempre coloco ali, né? Mas lembrando, você que entrou agora, você pode assistir esse vídeo depois, embora que deu quase 1 hora, mas não é palavra e mensagem de fé. É pregação mesmo. Pregação é assim. Pregação, o estudo, ele leva 20, 30, 40 minutos, né? Não é palestra. Muitos aí estão fazendo muita palestra. Não estou falando palestra, eu estou realmente pregando o evangelho, tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria que você ficasse até o final para escutar essa canção em nome do Senhor Jesus. Última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja tratará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? A igreja lá no céu recebe o galardão. A terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra supera cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Esconda este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse que está na terra vai entrar em guerra pela própria. No Apocalipse a terra treme, esse mundo chega com a ferida. A igreja acabou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito igual a Deus na hora da partida. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue, revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol ele ama a igreja. E Jesus levou no arrebatamento, agora em descontrole só na natureza, sem o som da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Magma da terra superaquecido, cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Esconda este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer
na rua 15 de novembro, número 2958. Eu estarei às 7h30 da noite te esperando lá na porta da igreja, Embaixadores do Reino de Cristo. Fica aqui no centro de Campo Largo, em frente à creche Marinha. Temos reuniões às 9h e às 7h30. Amanhã, terça-feira, venha buscar o Espírito Santo. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.